Boa noite. Nós hoje temos mais uma reunião do Fórum de Mobilidade Urbana, que é uma união da Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia com a FANRIO, a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro. Nós temos o apoio para nossos debates, que nós estamos fazendo uma grande discussão sobre alternativas do financiamento público, que hoje não é exatamente o nosso tema, mas o tema hoje é a transparência dos dados, que teremos a apresentação do Rio Card, que está presente aqui com o Dr. Cassiano, que é o presidente de lá. Normalmente a gente passa para eles fazer a apresentação e depois a gente abre para as pessoas perguntarem, mas tem que ser pergunta, não pode ser discurso, porque senão a gente não consegue sair daqui hoje e a gente tem um compromisso de acabar por volta de 8 horas. Raul, os avisos finais. Eu já dei todos. Já deu todos, então. Cassiano, é um prazer tê-lo aqui a bordo. A grande pergunta e o que motivou isso é: a Rio Car é transparente? Então, a palavra é com vocês para explicar como a gente pode ter os dados e poder se informar melhor a respeito desse problema nosso de transporte, que é muito sério. Licínio, eu vou pegar a palavra primeiramente, Armando Guerra, o presidente Armando, da desculpa, eu não tinha reconhecido você na foto, desculpa, por isso que eu não lhe citei. Eu não poderia deixar de prestigiar esse momento, tá certo? E poder mostrar para vocês todo o trabalho que é desenvolvido aqui na FETransport e na Rio Card. Tá? Só para esclarecer quem ainda não lhe conhece, você é o presidente da FETransport. E sou o presidente também da Rio Par, tá certo? Que é a detentora da Rio Card e da Rio Card TI. Tá? Então, está dentro do nosso sistema, funciona dessa forma aqui. Para a gente dar início, como chama-se, esse debate nosso, a ideia é fazer uma rápida apresentação primeiro do que é o Rio Card, tá certo? Dos números que nós mexemos, de todo o trabalho que está desenvolvido. Então, eu vou passar a palavra para o Cassiano, para que ele possa fazer essa apresentação. Vai ser uma apresentação breve, e aí nós podemos entrar no debate sobre o assunto principal. Perfeito. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, podendo estar dividindo, né, várias informações e podendo estar debatendo e divulgando com vocês o trabalho que a gente tem aqui na Rio Card. Eu vou estar projetando, depois vocês só me avisem se está assim que aparecer na tela para vocês, só para eu poder saber. Só um minutinho. Aqui o share screen. Ok. Apareceu. Pronto. Mais uma vez. Tela inteira? Tela inteira com o próximo slide. Aparecendo, na verdade, a tela do apresentador, Cassiano. Tá. Tem que trocar os monitores ali em cima em exibir configurações, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não tá. Deixa eu fazer assim, dessa outra forma aqui, então. Peraí. Pronto. Então, o que eu queria dividir com vocês é basicamente o seguinte. Aqui. Tá ok? Estão enxergando, então, né? Então. Sim. Então, tá bom. Então, a primeira coisa que eu queria estar dividindo com vocês, com relação à parte da Rio Card, é a lembrança, né, primeira coisa dos Jogos Olímpicos de 2016. Em 2016, a gente teve a parceria com o Comitê Olímpico diretamente
aonde unicamente, né, nos outros cidades sede foi de forma diferente, mas aqui no Rio de Janeiro a parceria foi feita diretamente com a RioCard, né, para poder fazer a mobilidade durante os Jogos Olímpicos. E eu vou falar um pouquinho mais do motivo. Então, é para entender a capacidade e a capilaridade que a RioCard teve para a importância também, não somente do Estado, mas também da cidade. A gente tem uma parceria com o Rock in Rio desde 2011, né? O que acontece com o município do Rio de Janeiro? Ele aumenta consideravelmente a questão de trânsito, de mobilidade na cidade durante esses grandes eventos. Então, a cidade é testada em sua capacidade de mobilidade, em sua capacidade de hospedagem, e isso tudo ele é possível ser feito porque, principalmente, você tem um cartão, que é o cartão RioCard. O cartão RioCard, muitas vezes as pessoas, já faz parte do dia a dia das pessoas, mas muitas das vezes as pessoas esquecem que com um único cartão, você consegue andar em qualquer meio de transporte. É no trem, é nas barcas, ou seja, a pessoa resolve se locomover ou ter a sua mobilidade sem precisar pensar se o cartão é aceito, não é aceito, qual é o valor da passagem. Então, isso traz a mobilidade facilitada. Uma outra questão que é importante também, que suporta essas oportunidades que a RioCard traz de mobilidade, é a questão da capacidade geográfica, né? 70% dos municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, eles têm convênio com a RioCard, ou seja, você pode utilizar o cartão em 70% dos municípios. Significa dizer que uma pessoa que possa chegar na Novo Rio, ela pode pegar um ônibus para Petrópolis, chegando em Petrópolis, ela vai descer e vai utilizar o ônibus de Petrópolis. Isso é uma facilidade para o cliente, para o passageiro, que a RioCard ela já tem isso e promove isso. Então, quando a gente fala aqui em números, já entrando dentro da questão das transparências, a RioCard ela faz mais de 5 milhões de viagens por dia com o seu cartão. A gente está falando de 5 milhões de viagens, é maior do que várias cidades, ou ela representa uma grande processadora a nível Brasil. Então, além de você poder processar 5 milhões de viagens por dia, ela é aceita em todos os modais e 60% da população economicamente ativa dentro do estado do Rio de Janeiro possui o cartão RioCard. Ou seja, a RioCard, o cartão RioCard já faz parte do dia a dia das pessoas. Isso se traduz nos seguintes números. Hoje em dia, a gente tem 7 milhões de cartões em uso. A nossa base é muito maior do que 7 milhões. 7 milhões são pessoas que utilizaram o cartão num período de 3 meses. Então, 7 milhões de pessoas utilizam o cartão de RioCard frequentemente. Hoje, a gente faz a gestão de 19 mil validadores em todo o estado. Então, ônibus, metrô, trem, barcas, VLT, 19 mil validadores a gente tem que aceitam o nosso cartão. Hoje, a gente faz pagamento diário para mais de 150 operadores, entre eles ônibus, trem, metrô. Além disso, a gente faz o pagamento diário para mais de 2.500 permissionários, vans municipais, vans intermunicipais. Passando para uma outra questão, que é a questão de venda. A gente realiza mais de 6,5 milhões de recargas ou vendas. Quando você vai num ATM, quando você vai numa loja e recarrega o seu cartão, quando você paga um boleto na internet, significa uma venda. A gente faz mais de 6,5 milhões de vendas por mês. Em termos de vale transporte, a gente atende mais de 80 mil empresas compradoras de vale transporte. Então, quando a gente fala que o RioCard faz parte do nosso dia, ele é representado nessas condições que representam 80 mil empresas, facilitando a vida do trabalhador, a questão de 6 milhões de recargas. E o que a gente vê é um sistema que ele faz parte do dia a dia. Ele é uma opção para o passageiro, onde o passageiro escolhe o seu caminho. Então, com isso, o que eu trago aqui para vocês? A RioCard ela tem principalmente o foco no cliente. O cliente do transporte público, sim, mas esse cliente do transporte público também é cliente da RioCard. Então, eu tenho que tentar diariamente olhar uso, recarga, validação, atendimento, informação, mas eu preciso traduzir isso em facilidade de uso,
facilidade de compra, facilidade de recarga, facilidade de atendimento, benefícios para ele. Semana passada, a gente lançou o Clube Rio Card, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, em termos de tecnologia, inovação e transparência. Então, quem utiliza o Rio Card consegue perceber esses valores. Então, qual é o objetivo da Rio Card? A Rio Card é facilidade no pagamento. Esse é o objetivo, para que a pessoa que resolva ter a sua mobilidade através do transporte público seja fácil realizar o pagamento. Então, quando a gente fala em produto, todos vocês já conhecem a questão do Vale Transporte, do cartão empresarial. Vocês já conhecem também o cartão expresso, que também cada um escolhe o seu cartão e coloca o dinheiro. Mas a gente também tem a pulseirinha. Então, você tem uma pulseira. Por que isso é bom? Isso é uma facilidade. Eu utilizo essa pulseira, é fácil de você utilizar, não precisa tirar a carteira do bolso. Em termos de segurança, de praticidade, você consegue acessar o seu meio de transporte. Tem um chaveirinho. Então, o que acontece? Isso é uma opção a mais para o nosso cliente. Basicamente, é isso que a gente quer trazer em termos de tecnologia. Outro item que eu tenho para compartilhar com vocês aqui, próximo slide, a questão, a gente também tem a preocupação do turista, a gente tem acordo com vários hotéis ao longo da cidade, onde o turista pode pedir na recepção, ele recebe um cartão e ele carrega e consegue andar em todos os meios de transporte e pela cidade inteira. Outro item que a gente tem é a questão que são as responsabilidades. Então, quando a gente fala da Rio Card, que é aceito em todo o estado, é aceito em todos os modais, a gente está falando que 90% das transações eletrônicas são feitas com o cartão Rio Card. E isso traz uma oportunidade para o poder concedente, para o poder público, poder fazer política tarifária. Então, a gente tem o bilhete único carioca, que é do município do Rio, tem o bilhete único estadual, que possibilita uma integração de pessoas que moram mais distantes, podendo ser inclusas socialmente. A gente tem bilhete único em Niterói, parceria com o metrô, e Macaé e outras cidades. Então, isso traz uma facilidade também para o poder concedente a fazer a aplicação de tarifas públicas ou de benefícios tarifários. Além disso, a Rio Card tem a responsabilidade de atendimento das gratuidades. Então, quando a gente fala em escola, hoje a gente tem em torno de 3.000 escolas hoje que são atendidas com o cartão Rio Card. A gente tem 700.000 estudantes que possuem o cartão Rio Card. Então, o que eu queria chamar a atenção é para o tamanho dos números, a questão da responsabilidade que a Rio Card tem, a questão do especial, do Vale Social, que é um programa do Estado, onde a pessoa que não tenha tratamento na sua cidade, o Estado promove com que ela se desloque para outra cidade e possa se tratar. Isso só é possível porque o cartão Rio Card é aceito em várias cidades e em vários meios de transporte. Então, isso também traz uma facilidade. Então, a gente tem números significativos em termos de mais de 1,3 milhões de pessoas ou de cartões atendidos, né, com questões de gratuidade. Além disso, quando a gente fala em vendas, a gente tem um site que você não precisa sair do conforto da sua sala, do seu trabalho, do seu escritório, você pode comprar a recarga através do site. Dentro desse site, você consegue pagar com boleto, consegue pagar com um cartão de débito, consegue pagar com Pix. Então, o que eu quero dizer é que, assim, diferente do que a gente escuta na mídia, ou às vezes de alguns comentários, a Rio Card sim é tecnológica, sim, a Rio Card tem muito que já está oferecendo para o seu cliente. Então, a gente tem aqui a questão também do aplicativo, mais de 1,8 milhões de pessoas já baixaram o nosso aplicativo. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa visibilidade da evolução que o sistema Rio Card tem. A Rio Card não é somente um cartão, a Rio Card é uma empresa composta por 500 funcionários, que são funcionários que têm sua família, que têm seu dia a dia, que estão se esforçando, assim como várias outras empresas dentro do estado do Rio de Janeiro, a propor o melhor dentro do seu cliente, que é a facilidade de pagamento. Aqui a gente tem, ver o saldo, questão de transparência. Onde é que eu consigo ver o saldo? Poxa, o saldo, se você tiver um telefone que é Android, você consegue ver o saldo do seu cartão aonde você quiser, de quem você quiser. Você consegue ver o saldo no validador.
Então, assim, a gente quer informar o nosso cliente com informações de saldo, informações de extrato, é nosso interesse fazer isso. A questão das máquinas de recarga. As máquinas de recarga, você pode fazer cartão de débito, com cédula, com moeda, você compra o seu cartão, onde tem uma máquina dessa, você consegue comprar o cartão também. A gente sofre com vandalismo, sofre com cédula molhada também. Isso são desafios operacionais que a Rio Card tem que vencer e tem que ofertar um bom serviço à população. Aqui, para vocês terem uma ideia, é para a gente ter a complexidade e a robustez da oferta de recarga. É difícil carregar o Rio Card. Essas são todas as possibilidades que, sim, você tem facilidade para fazer a recarga na internet, no seu celular, numa estação do metrô, numa estação do BRT, aonde você quiser, você consegue fazer essa compra de carga. Além disso, a gente tem a questão do atendimento. Dentro do atendimento, eu queria chamar a atenção do seguinte: a gente está dentro do terceiro ano participando como empresa indicada do Prêmio Reclame Aqui. Para quem conhece, ok, mas para quem já não conhece, é o maior prêmio, a maior premiação de atendimento brasileiro. As maiores empresas brasileiras estão indicadas dentro desse prêmio. Então, a Rio Card, sim, não é agora, desde 2019. Ela vem buscando um trabalho desde 2014 de melhoria no seu atendimento. Tem muito que melhorar? Sim. Agora, a gente já está dentro do reconhecimento nacional. Muitas das vezes, as pessoas que convivem com a gente não têm o total conhecimento do que a Rio Card oferece ou que serve de referência. A Rio Card é a maior empresa nacional de bilhetagem, a Rio Card é a maior empresa da América Latina de bilhetagem, né? E ela é uma referência mundial. Se você vai para Nova York, se você vai para Londres, as pessoas conhecem a Rio Card, porque aqueles números que eu mostrei para vocês, 19 mil validadores, 7 milhões de utilizações de clientes, 5 milhões de utilizações, esses são números superlativos, aonde você tem isso nas maiores cidades do mundo. Tá? Aqui a gente tem o Tomás. O que é o Tomás? O Tomás é um chatbot, aonde se você quiser não ligar para o meu call center, você consegue ser dentro do teu WhatsApp, você consegue falar com um chatbot, ou seja, com uma inteligência artificial, e ele vai te dar serviço. A questão das lojas, a padronização que a gente fez nas lojas, a melhoria que a gente fez nas lojas. Hoje, quando você chega numa loja da Rio Card, você tem uma triagem, você recebe uma senha, você tem um lugar para sentar. Então, são melhorias que a gente já vem trazendo para a população. Além disso, a gente tem, além do atendimento físico, toda uma gama de atendimentos digitais. Quando a gente olha como esses atendimentos são feitos, eu queria chamar a atenção para a última parte. Eu já vi, né? Por exemplo, hoje, se alguém liga para o 1746 da prefeitura, eu tenho uma liga, tudo que vocês ligarem e colocarem dentro do site, automaticamente, o meu back-office site, você recebe uma cópia dessa solicitação ou dessa reclamação e é prontamente respondido. Eu tenho um canal direto com o PROCON do Rio de Janeiro. Então, para eu poder chegar e ter uma relação direta com os canais de atendimento do município, do estado e do PROCON, é porque sim, eu já consigo um nível de atendimento satisfatório para poder responder. Hoje, nós não temos nenhum defendendo nenhum problema ou nenhum inquérito dentro do PROCON, porque todas as reclamações tem. A pessoa chega no PROCON, prontamente ela é atendida diretamente por alguém da minha equipe para poder solucionar esse problema e a solução no menor tempo possível. Tá? A questão do relacionamento, né? É outra coisa que eu acho que é o mais importante que a gente tem, que é o relacionamento com o nosso cliente. Quando eu falo de relacionamento, a gente tem que se atentar para a questão que é as mídias sociais. Sim, a gente tem atendimento, o Facebook, a gente responde todos os questionamentos do Facebook dentro do mesmo dia, em 24 horas. Tem o chatbot com o Tomás, tem o Instagram, então a gente tem sim se esforçado para atender o nosso cliente da melhor forma. E aqui eu queria compartilhar com vocês a questão do Clube Rio Card. Por quê? Há muitos anos aí, desde 2003 que você tem a Rio Card, as pessoas têm o cartão Rio Card, utilizam o cartão Rio Card, colocam dinheiro dentro do cartão Rio Card, compram recarga e a necessidade, muitas das vezes, de utilização do transporte público. E o que a gente fez agora? O que a gente fez é uma vantagem.
Ou seja, você utiliza o seu Rio Card, você recarrega seu Rio Card, só que agora você vai ganhar pontos. E com esses pontos, você pode entrar dentro do site, dentro do aplicativo que a gente tem e trocar esses pontos por prêmios ou por resgates, por descontos. Então, é mais uma forma de ofertar à população que utiliza o transporte público algum tipo de vantagem, além de somente utilizar o transporte público. Tá? Questão de inovação, já estou finalizando. Atrás de todo o cartão Rio Card, você tem um QR Code. O que é isso? Você pega uma pessoa que é um usuário eventual do Rio Card, ou então um turista, a pessoa pode apontar o seu telefone, olhar esse QR Code, ele vai ter as informações básicas sobre o produto Rio Card, que vai ser aonde que eu compro, aonde que eu valido, como é que eu faço para chegar do ponto A para o ponto B. A gente tem uma parceria com o Movit. Inclusive, agora, com o Movit, os GPS dos ônibus em cima estão dentro do Movit. Então, você consegue verificar que os ônibus estão chegando. Então, eu quero sair aqui do centro, ir para a Barra, eu consigo colocar e ver que o ônibus está chegando. Então, eu já consigo me programar melhor para fazer isso. Então, tudo isso a gente está ofertando dentro desse pacote de relacionamento com o Rio Card. Outra coisa que também é muito inovador é a questão do pagamento com o telefone. Então, se você tem um telefone Android, você consegue abaixar o aplicativo, que é o cartão digital Rio Card+, você consegue comprar carga e consegue pagar o ônibus, o metrô, o trem, tudo que você faz com o teu Rio Card, você consegue fazer com o teu telefone. Então, também já escutei em algumas declarações na mídia, a gente já tem um cartão de Rio Card digital, a gente já tem um cartão dentro do celular. Então, o que eu quero para finalizar, e aqui a gente também tem a questão de saldo, a questão que eu queria só finalizar para vocês é demonstrar esse pacote de informações ou de melhorias ou de intenção de trazer ou de facilitar a vida do nosso cliente, que é o passageiro. Então, a Rio Card, ela tem o foco no passageiro e não somente a relação de transparência, ela se dá em proximidade. Eu acho que a palavra transparência, ela também tem que ter proximidade. E a gente, cada dia mais, está tentando trazer proximidade ao nosso cliente. E como é que eu trago proximidade? Sendo útil. Eu tenho que ser prático, eu tenho que ser fácil. E aí eu estou toda hora na mão desse meu cliente. Então, essa minha apresentação aqui, queria passar a palavra para o Armando complementar, mas eu fico à disposição de vocês também. Ô, Licínio, a todos que estão nos escutando aí, é o seguinte: aqui no Rio de Janeiro, tá certo? A responsabilidade por custear todo esse trabalho pertence aos operadores de transporte. Os operadores de transporte não podem incluir nem na tarifa e nem podem cobrar uma taxa para poder vender o nosso produto, tá certo? Então, o custeio de todo esse sistema, ele é realizado pelos operadores de transporte, pagando uma taxa de administração para a Rio Card. Você repara que a Rio Card é uma prestadora de serviço, tá certo? Então, nós trabalhamos para os modais de transportes que estão submetidos ao poder concedente, ao seu poder concedente. Então, para te dar uma informação, por exemplo, diariamente nós enviamos os dados de todo o transporte intermunicipal, nós enviamos para a CETRANS e para o PRODEST, que tem esses dados à sua disposição em D+1. No dia seguinte, eles possuem esses dados. Tanto que o próprio Estado já lançou o boletim de mobilidade metropolitana, aonde que uma parte dos dados que são enviados já constam desse boletim que é trimestralmente editado. Tá? O DETRO, que é o órgão que a autarquia que cuida do transporte intermunicipal, recebe os nossos dados diretamente do validador dos ônibus intermunicipais. Então, eles possuem os dados na mesma velocidade, tá certo? Que nós recebemos aqui na Rio Card. Fazer isso. Na questão dos ônibus municipais do Rio de Janeiro, as informações também são enviadas em D+5 dias. Como existe muito transporte de van,
tá certo? E eles têm uma dificuldade, às vezes podem ter uma dificuldade em transmitir essas informações. Então, em D+5, nós enviamos dados. Mas podemos enviar também D+1, como também podemos passar essas informações diretamente dos validadores. Então, disponibilizar as informações para o poder concedente, é isso que nós já fazemos frequentemente. Se nós temos uma determinação do poder concedente em cima daqueles ônibus que são permissionados ou se são concedidos, tá certo? Nós podemos fazer essa transferência. É simplesmente o desejo de obter essas informações e a capacidade do poder público, tá certo? De processar as informações e utilizar as informações no seu planejamento de transporte urbano. Eu me coloco à disposição aí para a gente continuar o debate. Bem, agradeço a apresentação, os números são realmente grandes. Queria saudar aqui, perguntar se ele quer acrescentar alguma coisa, o doutor João Gouveia, que entrou no meio da sua apresentação. Se quiser falar alguma coisa, por favor, fica microfones abertos. Como ele não falou, eu não sei se ele ainda está, que eu vi que ele entrou. Mas eu queria... normalmente a gente faz a inscrição e eu costumo sempre me colocar no final da fila, mas hoje eu vou fugir um pouquinho da coisa, não sei quantos inscritos tem aí, Raul, mas eu queria fazer uma questão que várias pessoas me passaram perguntas antes. Então, eu queria perguntar o seguinte: os validadores não estão online, até quanto eu sei. Não sei se tem algum... Então, a pergunta é quando esses validadores estarão online. Uma outra coisa que acontece muito, às vezes a pessoa pega um ônibus, tenta trocar usar o bilhete único, e como o ônibus já trabalhou numa determinada linha, esse carro, o validador não troca automaticamente. Eu não sei como é que funciona isso. Sobre o chaveiro, eu não sei se o chaveiro existe também para as gratuidades, que seria importante para ter isso. E uma outra questão que se faz também é o que é feito com o saldo aquele cara que deixou R$5, R$8, R$10 na conta, para onde vai esse dinheiro, se ele vai para algum fundo estadual. Isso é uma questão que é muito levantada. Raul, tem mais quantas pessoas têm inscrito? Licínio, nós podemos ir respondendo parte a parte, para não ficar depois muito grande a exposição. Normalmente a gente faz três. Só um instante. Raul, quantas pessoas tem? No momento, só 3. Então, vamos responder um a um, depois as pessoas se animam a perguntar mais. Isso que você ponderou, a gente faz agora ou espera as perguntas? Não, pode falar. Eu vou falar, então, nos validadores, né? Então, o ponto que você colocou, ele foi o seguinte, da questão dos validadores online, né? Hoje, o nosso parque de validadores, estou falando, 19 mil e alguma coisa, mas estou arredondando para 19 mil. Dos 19 mil validadores, a gente já tem 13 mil validadores online, tá? E desses 13 mil, faltam 6 mil validadores que não estão online. O que é? Mas eu posso ver esse validador em algum lugar? Pode. Eu posso, na verdade, depois eu vou passar uma lista, e aí eu também me comprometo aqui. Depois eu vou mostrar, a gente tem um site aqui que dentro do site RioCard tem uma aba que chama Transparência. Tá? E a ideia aqui é a medida, por exemplo, eu nunca tive, assim, você está mostrando interesse aqui. A gente pode colocar lá, ou por sindicato, ou coisa, o percentual de quantos por cento já são online ou não. Agora, eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo que você tem, se você entrar no Movit, que eu falei, você vai ter um símbolozinho dentro do lado do Movit, do lado do ônibus. E aí você saberá que esse ônibus é online. É a primeira orientação que eu te dou já. Tá? Tem no Vade Ônibus também? Não, no Vade Ônibus não, só tem no Movit. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, te falei, né, desses 16, desses 19, 13 mil já estão online. Então, significa dizer que se você comprar uma carga em até 4 minutos,
você pode subir no ônibus que você vai conseguir validar o seu cartão. A lista é atualizada. A gente também tem a questão da biometria facial, para, né, nos ônibus que tem biometria facial, a gente consegue também fazer a questão de envio de lista. Então, só para a gente entender, dos 19 mil, 13 mil já estão online e 6 mil ainda não estão. A outra questão que a gente pode avaliar é o seguinte, né? Como o Armando comentou, desses 19 mil, o investimento disso ele cabe ao operador de transporte. Então, em função da pandemia, em função da condição, a gente fica com isso um pouco deteriorado em função dessa capacidade que a gente vem discutindo. Quer complementar? Nós só fornecemos validador aqui para as vans municipais e vans intermunicipais legalizadas. Van municipal legalizada é uma raridade dentro da total das vans, né? Então, nós estamos só com 2 mil legalizadas e devemos ter umas 8 mil não legalizadas, né? Não é isso? Por aí o número que eu tenho também. Mas, então, no caso dos outros operadores, eles são responsáveis pela compra do equipamento, certo? Então, com essa crise vivida pelo transporte público, retardou o nosso plano de transformar tudo validador online, que é o nosso grande objetivo. Tá? Sobre a troca das linhas, que outro dia uma amiga minha tentou entrar no ônibus e debitou a segunda vez porque o ônibus tinha feito, o carro tinha feito uma linha que ela já tinha passado. Como é que isso é resolvido? Isso é uma reclamação bastante comum também. Nesse caso, isso é uma situação mais pontual, né, que diz respeito a um ônibus e claro que a gente... Não, isso acontece muitas vezes, por isso que eu só botei coisa geral aqui. Estão fazendo um belo trabalho de jornalismo também, trazendo... Espera aí, olha aqui. Raul. Tá. Aí, o que eu queria propor, né? Ver esse caso específico, tá? Para a gente ver se é um validador online, não é online, e para poder estudar, porque é uma questão operacional, né? Para eu poder saber se é um problema sistêmico, se é um problema do operador da empresa de ônibus ou do operacional da empresa de ônibus. Antes de eu poder colocar se está num ou está no outro, eu nem quero dizer que não é no sistema, provavelmente não é, mas eu quero avaliar para te responder melhor essa situação do depois eu lhe mando a pergunta oficial com os dados. Tá. E aí, depois eu... Né, para terminar minhas perguntas, a questão do saldo perdido, que não é... Tá, só para completar, a questão do chaveiro que você comentou, eu achei interessante também, né, a questão da gratuidade, isso é uma ideia boa, eu posso colocar. Dentro dessa questão das gratuidades, também que eu lembrei dentro dessa história, foi o seguinte, né? A questão, a RioCard também é o único no país que desenvolveu o seguinte, junto com o Instituto Benjamin Constant, o cartão para o deficiente visual, hoje ele tem uma marcação. Então, porque para o deficiente visual, ele não consegue saber se é RioCard ou se é o cartão de banco, seja o que for. Então, hoje ele tem uma marcação também para fazer isso, que é uma melhoria só, assim como é o chaveiro para gratuidade, que acho que faz todo sentido. Essa questão, ou pulseira, né? São melhorias que a gente pode fazer. Você perguntou, por último, aqui a questão do saldo dos cartões. No final do ano, em dezembro de 2016, o Estado soltou uma legislação onde que falava que o saldo de contratos deveria ser passado após um ano para o Fundo Estadual de Transporte. Isso foi motivo de uma ação judicial aonde que participou o Estado definindo que esses recursos deveriam ser aportados no Fundo Estadual, a FETransport alegando que esse recurso ajudava a financiar a bilhetagem, porque era de uma responsabilidade do operador de transporte, então era um recurso necessário para o financiamento da bilhetagem, e o Ministério Público defendendo a tese de que esse recurso pertence ao usuário, ao passageiro, esse recurso. Em maio de 2019, houve uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio, aonde que a tese do Ministério Público prevaleceu.
Então, esses recursos hoje estão todos alocados nos cartões de transporte dos usuários, tá certo? Então, a qualquer instante, ele pode usar esses recursos no transporte. Então, isso tudo não é mais um crédito expirado, tá certo? Ele fica de posse do operador, do usuário no seu cartão Rio Card. Perfeito. Raul, quem mais pergunta? Só complementando, Pois não. também deixando bem claro, né? Que a questão é a seguinte, né? Mas fica dentro do Rio Card. Ele tem um procedimento, né? Ele de ir à loja, ele pode solicitar, uma vez que ele comprove, obviamente, se ele achar um cartão na rua, ele não pode ir lá pedir, né, o que está lá dentro, mas se ele comprovar que o cartão de propriedade dele, que a carga foi colocada por ele, a Rio Card restitui esse valor. Então, é outra vamos assim, um mito urbano, né? Falando que não é isso. A gente tem uma relação muito clara com o nosso cliente em termos de saldo. Ele consegue ver quanto que tem no cartão dele. Eu tenho um aplicativo no celular que ele consegue ver o saldo. Ele consegue entrar, toda hora que ele entra no ônibus aparece o saldo. Quando ele vai recarregar no ATM, aparece o saldo. Quer dizer, o meu maior interesse é mostrar o saldo para que ele possa se precaver ou possa planejar e poder colocar o dinheiro necessário para isso. A outra questão que também que é interessante colocar em perspectiva é que assim, é o seguinte, a gente tem que olhar que desde 2016 a situação econômica do Rio de Janeiro é uma situação que cada vez ela vem decrescendo, né? Cada vez piorando. E o que a gente vê, eu mostrei o número ali de 80 mil empresas, a gente já teve mais em torno de 102 a 107 mil empresas compradoras de Vale Transporte. Então, o que a gente viu é o decréscimo de empresas no Rio de Janeiro compradoras de Vale Transporte, consequentemente, de empregos. Algum problema? O que eu quero dizer é que as empresas... Peraí, eu não sei se foi só eu que parei de te ouvir. Só você. Então, só você, sim. Então, tá legal. Desculpa. Só finalizando aqui, o ponto que eu quero colocar é que assim, as empresas antes de 2016, elas vêm colocando crédito no seu cartão, não é mais mensal, coloca quinzenal, semanal, está cada vez mais restrito. Então, o valor colocado é especificamente próximo à utilização do seu funcionário, né? Então, é outra questão. Isso ninguém mais, nenhuma empresa compradora pensa de forma diferente, sim, e colocar estritamente o necessário para o uso. Então, são considerações que a gente precisa colocar em perspectiva. Ô, Licínio, só complementando o seguinte, você está verificando que nós procuramos dar aqui transparência total para o nosso usuário, para o detentor do cartão Rio Card, como também estamos fazendo a disponibilização de dados totais para o poder concedente, tá certo? Então, repara só o seguinte, nós não temos reclamação aqui de metrô, não temos reclamação de supervia, não temos reclamação do BRT, que está sob intervenção da prefeitura, quanto aos dados, quanto ao processamento. Nós temos aqui total interesse, tá certo? De disponibilizar as informações. Agora, como prestador de serviço, tá certo? Nós temos que ter a aprovação do operador para que possamos disponibilizar os dados. Tá ok. Raul, quem mais que está inscrito aí? Bom, Evandro, Thales, Antônio Carlos e Luiz Edmundo. Como eu me excedi um pouquinho aí, vamos tentar ver que são... Não, nós temos 1 hora ainda. Acho que todo mundo pode perguntar e, se for o caso, a gente vê. Evandro, então. Liga o microfone, por favor, Evandro. Boa noite a todos, senhores. Eu sou da Auto Ônibus Fagundes, somos uma empresa de ônibus aqui operando em São Gonçalo, na região. Primeiro, eu gostaria de parabenizar... Botafogo também. Também Botafogo. Gostaria primeiro assim, de parabenizar pelo evento. A Rio Card ela atua assim, com alta tecnologia, segurança, transparência. Parabéns ao Cassiano e ao Armando por apresentar o sistema, né? Acho que uma coisa que pouca gente fala ou comenta, mas
O RioCard também ele pode ser um auxílio na área de segurança, porque se uma pessoa, de repente, desaparecer via autoridade policial, é possível rastrear os passos por onde essa pessoa utilizou um cartão, alguma coisa do tipo, principalmente adolescente. Eu acho que isso vem a somar com as câmeras dos ônibus e tudo mais, eu acho que pode vir a auxiliar, muitas vezes até num encontro de um desaparecido. As empresas de ônibus, elas vêm sofrendo muito nesses últimos anos. A gente teve aumento aí de diesel na ordem de 60% aproximadamente, o Arla, que é o aditivo que vai no combustível, 132%, pneus 50%, o gás de ar-condicionado agora, semana passada, saiu de 550 para 1.560, reajuste de salário aqui na nossa região foi 3% para este mês, outros 3% para julho de 2022, Sodexo Alimentação aumentou em 43% a partir do mês de novembro, e as gratuidades, eu acho que ninguém melhor do que o senhor Armando pode nos dizer desde quando os governos não pagam as gratuidades às empresas de ônibus. E mesmo assim as empresas de ônibus continuam atendendo com a maior boa vontade, com o maior respeito à gratuidade, seja estudante, seja idoso e assim por diante. Aí com isso a gente se pergunta, só a tarifa hoje é suficiente para custear o sistema? Se deveria haver algum tipo de subsídio, que eu acho que sim. Aí eu faço uma relação também com as locadoras de automóveis, que elas atendem, de modo geral, a classe média ou classe média alta, e elas têm isenção de IPI, ICM e IPVA até 3 anos dos seus veículos. E por que o transporte público não pode se beneficiar do IPI, do ICM e do IPVA como uma locadora de automóvel? Para ajudar a reduzir o custo da tarifa, para trabalhar com a modernização e a renovação da frota de ônibus, né? Outra coisa que eu também queria salientar, já estou finalizando, é que nos últimos anos, e principalmente nos últimos 2 anos, muitas empresas na capital, Rio de Janeiro, deixaram de existir, outras estão em recuperação judicial e outras ainda tentam uma recuperação judicial. E o sistema de transporte por ônibus, ele não tem nenhum tipo de subsídio, nada de ajuda. Por exemplo, as barcas, o governo compra a barca, trabalha ali o cais, se eu estiver falando errado, e o metrô, o trem, constrói a infraestrutura, compra as locomotivas, os vagões, e passa para a iniciativa privada para operar. E o ônibus ele não tem nada, é puro investimento do empresário e corre o risco de um dia um governo chegar lá e campar e dizer que é seu, e como é que faz para receber? Olha que covardia, na minha opinião. E, finalizando, eu olho televisão o tempo que eu posso, quando eu posso, e aí eu coloco aqui uma sugestão, até em função da própria estrutura que vocês estão propiciando, de que às vezes a gente fica com a televisão meia hora, 1 hora, um helicóptero filmando um tiroteio numa favela, numa Record, a Globo às vezes falando de futebol, uma coisa e outra, e mobilidade, que é algo muito importante, a gente vê pouco isso aí. Aí eu pergunto, por que não fazem um debate envolvendo os governos estadual, tem que participar com o secretário de transporte, sindicato patronal, sindicatos empregados e representantes da sociedade como vocês, para discutir... Seria ótimo. Por que não abre isso? Entendeu? Eu questiono muito aqui com os diretores da empresa, eu sou gerente, então o meu poder ele vai até a minha CLT, né? Mas eu questiono assim, por que não abre a planilha de custo e tudo mais? Porque as empresas elas já vêm trabalhando de forma muito difícil desde 2013, quando a gente perdeu os 20 centavos naquela manifestação dos estudantes. Desde lá, as empresas não vêm bem mais. Então, assim, eu encerro aqui a minha explanação, agradecendo a oportunidade, parabenizando o evento, a atuação de todos, principalmente do Cassiano e do Armando. Tem que defender o sistema mesmo. E muito obrigado, pessoal. Cassiano e Guerra querem falar alguma coisa? Eu ponderar aqui, a colocação do Evandro foi boa dentro do tópico de transparência, tá certo? A questão da gratuidade. Nós estamos aqui desde o ano de 2018 sem receber as gratuidades, tá certo, do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma conta a receber do Estado de mais de 600 milhões de reais
tá certo? De gratuidades que estão pendentes e não têm sendo pagas. Existe uma ação judicial, tá certo? Que impede o Estado de pagar, mas o Estado poderia nos ajudar, tá certo? Para poder liberar esse recurso para as empresas. Isso representa um ônus enorme, tá certo? Para as empresas não receber essa gratuidade. Nós temos demandado aqui do Estado o apoio para que a gente retire essa proibição e que o recurso possa ser usado para ajudar nessa situação dificílima que as nossas empresas estão passando. Raul, quem é a próxima? Thales. Vocês me ouvem? Muito bem. Bom, vamos lá. A gente sabe que a crise é grande, esse buraco não tem muito fundo. Meu nome é Thales Mezentieri, eu trabalho na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no mandato do vereador Tarcísio Mota. Eu tinha várias perguntas para fazer aqui, não é todo momento que a gente tem essas oportunidades, mas eu vou me restringir a algumas um pouco mais objetivas. A primeira delas, e aí muito objetivamente, porque o único número hoje que eu conheço num documento oficial, aí pode ser ignorância minha, claro, mas é bom que a gente está aqui, a gente pergunta, sobre a taxa de administração cobrada, né, do SPPO e do BRT, a delação de alguém no âmbito da cadeia velha ou da ponto final. E aí eu queria um pouco também saber qual é exatamente o valor, porque já teve algumas audiências, algumas reuniões em que falam aí 2% para lá, 3,5% para cá, era quase um bingo. Qual é o valor que é cobrado de taxa de administração do SPPO e do BRT? Essa pergunta é bem objetiva. Além disso, tem algumas perguntas que são tem a ver com, digamos assim, a transparência e a auditabilidade, eu diria, do sistema de bilhetagem eletrônica, né? Então, nesse caso, a primeira delas é uma pergunta se o sistema de bilhetagem eletrônica ele mantém um log, ou seja, um registro eletrônico, das atividades que são realizadas no seu ambiente, né? Então, por exemplo, o usuário X fez alteração Y na base de dados na hora H do dia D, né? Para parafrasear aí o Pazuello. E se sim, por quanto tempo esses logs ficam armazenados, né? Se esse armazenamento é feito num servidor próprio, que é acessível pelos outros usuários do SBE, ou se é feito em um servidor externo, mais difícil de acessar para quem já tem conta no sistema. E o que impede, por exemplo, que esses logs sejam alterados, né? Isso é, se eles existem. Na mesma linha, se o servidor faz backup ou salva screenshots, né, imagens de estados anteriores, do sistema de bilhetagem eletrônica e das microtransações, de forma que você pudesse comparar o estado atual da base de dados com estados anteriores e eventualmente capturar discrepâncias e se sim, se isso acontece, né? Se há essa retenção de dados, por quanto tempo essa retenção de dados é feita, né? E por fim, uma pergunta que é mais geral, né? Ainda nessa linha da transparência do sistema de bilhetagem eletrônicas, que fala-se de discrepância entre o número de transações e o valor repassado às empresas. Eu acho que isso seria muito óbvio, né, de capturar, e não é o caso, mas aí considerando, né, que a RioCard ela é uma subsidiária da Riopar, né, e a Riopar, por sua vez, é uma subsidiária da FETransport, né, pertence à FETransport, que é, por sua vez, a entidade patronal dos operadores de transporte do Rio de Janeiro. Ou seja, não seria exagero dizer do ponto de vista das relações econômicas, né, que a RioCard, no fim do dia, pertence às empresas de transporte de passageiros, né? E aí a pergunta é, bom, o que impediria, por exemplo, que uma conta de superadministrador ou coisa do tipo fosse criada para fazer alterações na base de dados. E aí, por exemplo, alterar o número de transações feitas no sistema de bilhetagem eletrônica, né? Hipoteticamente, você gera transações fantasmas, apaga transações que aconteceram, aumenta o número de gratuidades, oculta transações em espécie, né? Isso seria uma forma mais difícil de fiscalizar, porque a contraprova desse dado, na prática, é produzida pelas empresas que, bom, são donas indiretamente por uma cadeia empresarial da própria operadora do sistema de bilhetagem eletrônica. A pergunta é se existe um mecanismo jurídico, político, técnico, pode ser espiritual, enfim. Aí é entender mesmo como é que funciona isso, que impede que um usuário com superpoderes do sistema de
de bilhetagem eletrônica possa fazer essas alterações, apagar registros, enfim, fazer essas modificações. Queria agradecer a atenção aí. Obrigado. Excelente a colocação. Excelente, tá? E vai me dar a oportunidade, tá certo? De demonstrar o seguinte. Da mesma maneira que a prefeitura imagina, tá certo? Controlar o novo concessionário de bilhetagem que ele está propondo, criando uma auditoria, que é o anexo 9 do sistema de bilhetagem, ela pode pegar essa mesma auditoria que está fazendo lá e fazer auditoria aqui. Não existe o menor problema para fazer isso. Para a prefeitura, seria muito mais fácil, tá certo? Licitar apenas a auditoria que está prevista no edital, do que fazer essa transformação que ela está querendo. Certo? Essa bilhetagem, ela traz um risco adicional, porque o próprio edital cita lá o seguinte: se o concessionário da bilhetagem tiver um problema financeiro, a responsabilidade é do operador de transporte. Olha que coisa absurda, tá certo? A prefeitura contratar uma bilhetagem, obrigar os operadores a usarem a bilhetagem e a responsabilidade pelo risco financeiro ser imputado ao operador de transporte. Ela, adequadamente, ela colocou lá o anexo 9 da bilhetagem, do edital, que criou uma auditoria, tá certo? Que é capaz de identificar a correção dos dados. Nós estamos abertos a isso. Eu já propus aqui na minha gestão, que eu estou aqui desde final de 2017, numa mediação feita com o Ministério Público Estadual, tá certo? Aqui ao sistema de bilhetagem fosse auditado. O Ministério Público chegou aqui a nos enviar 10 empresas para que a gente pudesse escolher 3 dentro delas. Nós escolhemos as 3, tá certo? E o Ministério Público não se pronunciou. Ele não optou por fazer isso. Nós entramos com uma ação na Justiça pedindo essa antecipação de prova. Nós pedimos para ser auditado, tá certo? O que a gente percebe é que esse é um discurso vazio, tá certo? Porque a hora que a gente disponibiliza os dados, disponibiliza as informações, tá certo? As pessoas não querem fazer o seu trabalho. Não querem fazer isso. Então, isso nós vivemos aqui já. Eu estou aqui há 4 anos. Tem 4 anos que nós fazemos todo o esforço, tá certo? Para dar transparência. Quando o Detro chegou aqui e falou assim: nós queremos receber os dados diretamente do validador, nós criamos um mecanismo para que fosse fornecido. Esse risco que você está falando, ele não existe aqui dentro da Riucardi, tá certo? Ele não existe. Então, a disponibilidade para ser auditado, para dar acesso às informações, ela é total. Quem quiser, o poder concedente, que quiser ter esse acesso, terá. Você percebe que existe uma área no nosso site, tá certo? No cartão Riucardi Mais, que chama transparência. Lá dentro, você consegue acessar o site, clicar na aba lá da transparência e a gente direciona ele para o site da prefeitura, aonde que os dados estão disponibilizados lá dentro. Os dados estão claros lá dentro. A prefeitura tem acesso aos dados. Então, esse é um ponto. Sobre a taxa de administração que você colocou, que eu não quero deixar de responder isso, a taxa de administração ela é feita, ela é cobrada de acordo com o serviço que é prestado. Então, por exemplo, a van nós temos que dar o validador, nós temos que colocar o GPS e temos que fazer uma manutenção e instalação. Então, esse serviço que é dado, que é prestado, a van exige uma taxa de administração maior do que os outros, tá certo? Nós temos acordo operacional com o VLT, que foi colocado lá na licitação, que tem outra taxa de administração. Para as empresas de ônibus, eu presto serviço de biometria, então eu tenho uma taxa diferente para cobrar. Fala desses números, quantos por cento cada um?
Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar do ônibus que eu estou autorizado a falar, tá certo? Os demais, eu não estou autorizado a falar, correto? Porque eu sou um prestador de serviço. Mas dos ônibus, nós cobramos R$ 4,36, é a taxa de administração. Obrigado. Respondeu tudo, Thales? A primeira parte não respondeu exatamente as perguntas, mas eu entendo a resposta que foi dada. Vamos mandar. Vamos mandar. Tá. Raul. Antônio Carlos. Eu estava vendo agora, eu cheguei até, me desculpa rir um pouco, quando a gente fala, Cassiano, em transparência, é exatamente em função dessa resposta que foi dada agora, né? Quer dizer, eu estou autorizado a falar ou não estou autorizado? Quer dizer, se é uma concessão pública que opera no sistema, tal, por que esses dados não são públicos, né, efetivamente? Por que tem que pedir autorização para fornecer? Salvo engano, pelo que eu entendi da sua exposição, Cassiano, tem 7 milhões, né, de cartões em uso, e vocês tem uma movimentação de 5 milhões dia, é isso? De viagem dia, correto? Viagem dia. Pois é. Então, fazendo uma pequena conta, a gente tem uma movimentação mensal de 110 milhões, considerando uma média de passagem de R$ 5,00. Ou seja, isso dá o equivalente, né, a 6,6 bilhões ano. Eu queria saber exatamente qual é a arrecadação da Rio Card que é transferida aos setores que operam transporte aqui no estado do Rio de Janeiro, né, para o metrô, para a Supervia, para o sistema de ônibus e para o sistema de vans. Né? Essa é uma das perguntas. A outra é qual é a periodicidade dessa transferência para os operadores? Né? Se vocês fazem essa transferência diária, mensal, quinzenal, enfim, qual é a forma? A outra é se todos os operadores aqui do estado do Rio de Janeiro utilizam o cartão exclusivamente do Rio Card. Né? E, por último, né, qual é o tempo de validade do cartão? Eu tenho uma experiência própria, eu estava contando, inclusive, para o presidente do VLT, que nós tivemos o prazer de recebê-lo coisa de 2, 3 meses atrás, em relação ao bilhete do VLT. Eu mesmo sou um usuário esporádico do VLT, comprei um cartão, sei lá, botei R$50, não sei, não lembro quanto. Eu utilizei uma vez para ir ali nas proximidades da rodoviária Novo Rio e depois não utilizei. Fui utilizar 3 ou 4 meses, sei lá, depois, e não consegui passar aquele cartão dentro do VLT. Tive o constrangimento de ter que sair do VLT e ainda fui multado em R$170, se não me engano. Né? Tive que recorrer dessa multa num processo que corre até hoje, lá na operadora. Né? Enfim. Então, qual é o tempo efetivo, né, de validade desses cartões? E, de forma concreta, também, qual é a média do saldo remanescente nesses cartões? Né? Então, eu acho que, sabe, transparência é isso. Não tem por que a gente não ter esses dados, a sociedade não ter acesso a esses dados, ou ter que pedir autorização ao operador para divulgar um dado de um serviço que é público. Esse serviço não é privado. É bom deixar claro, é um serviço público, concedido à iniciativa privada para operar, né? Para operar. Quer dizer, a exposição é belíssima em relação ao sistema, tal, etc., mas é uma exposição, me perdoe, né? É semelhante ao sistema. A gente fala do sistema, mas a própria Movit classificou,
né, a mobilidade do Rio de Janeiro como a pior do Brasil. Efetivamente, a pé, de trem, de metrô, de ônibus, de barca, nós temos a pior mobilidade do país, né? Está aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, se você pudesse nos dar esse dado, seria muito importante, inclusive para os nossos próprios estudos. Nós somos debatedores aqui do sistema de transporte, estamos aqui semanalmente debatendo esse tema, somos apaixonados por ele, mas não temos, infelizmente, esses bancos de dados, né? Para a gente tem que fazer estudo, pesquisa para saber quanto se arrecada, quanto se transporta, etc. São dados que a gente poderia ter acesso diariamente. É isso, desculpa aí a minha contundência. Antônio Carlos, só para te colocar, primeiramente o seguinte, o serviço de bilhetagem não é um serviço público, tá certo? O transporte é um serviço público. A crise que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, tá certo? É uma crise no transporte, não é uma crise na bilhetagem eletrônica. No cartão Rio Card, por exemplo, você não escuta reclamação. Você tem reclamação, evidentemente, na questão da qualidade do transporte público, que são coisas distintas. A gente precisa, eu vou ressaltar aqui mais uma vez, nós somos prestadores de serviço para os modais de transporte, tá certo? Então, nós estamos sob regra, nós estamos sobre eu tenho contrato com todos os modais, e a partir do momento que eu estou autorizado pelos modais a disponibilizar as informações, eu faço isso. Nós disponibilizamos as informações para o poder concedente. Tanto a prefeitura recebe os dados, como o Estado recebe os dados, tá? É outro ponto que você colocou aqui, eu vou pedir o Cassiano para falar, tanto da validade do cartão, como os outros cartões que são usados, os outros sistemas de bilhetagem que existem aqui no Estado. A primeira questão aí, Antônio, é a questão do... Também só reforçando o que o Armando falou, por exemplo, a gente faz a gestão aqui dos alunos SEDUC ou dos alunos municipais. Eu tenho informação do aluno, eu sei na escola quantos alunos tem, eu sei o aluno que foi para a escola, né? A gente tem hoje um validador dentro da escola, onde o aluno tem que comparecer à escola para poder obter esses créditos de transporte. Quer dizer, eu sei, mas eu não posso divulgar, não sei que a Secretaria de Educação autorize, eu não posso colocar essas informações que não são minhas. Eu sou prestador de serviço, é isso só que eu queria trazer uma razoabilidade para essa questão. Vou te dar um exemplo. Se você entrar agora no teu computador, entrar na página do cartão Rio Card, vai ter no último lado já vai ter escrito transparência. Eu tenho colocado várias informações, inclusive as informações que estão vindo direto da Secretaria de Transporte do município. A gente, como o Armando colocou, a gente disponibiliza todos os dados para o Prodege, todos, sem exceção, para o Detro, sem exceção. Então, a questão que a gente tem, eu tenho aqui o Evandro, como falou, que trabalha numa empresa de ônibus aqui. Eu posso colocar os dados dele para colocar? Posso colocar sim, posso colocar não? Posso colocar van, quantas vans Ele tem? disse que não, hein? Entendeu? Por uma van, quanto que uma van... Eu tenho informação, tem van que carrega 1.500 pessoas por dia. Posso colocar esse dado? A questão toda é assim, a questão para estudo, a gente tem total interesse em fazer isso, a gente quer abrir esse diálogo. Agora, dizer que a gente não quer transparecer, eu acho que não. Eu acho que isso não é razoável, porque, como o Armando falou, a gente está disponível para fazer auditoria, para colocar o que o poder concedente entender. A gente está em conjunto. O que a gente precisa fazer é diminuir ou aumentar a proximidade, diminuir a distância, dar umas informações. A gente está num ano, ou seja, numa questão de tecnologia, a gente não se opõe a isso. É só a questão de organização. Você tem aqui a questão de LGPD, que é seriamente, não estou dizendo que vou colocar nome de ninguém, não é isso que estou dizendo. Eu só estou dizendo que, novamente, a gente tem que estar aberto para colocar, a gente quer apoiar, seja as entidades, seja os órgãos de estudo, com informações. Sim, não é essa a questão. Então, o que eu queria só trazer é uma razoabilidade. Voltando só um pouquinho que o Thales comentou lá atrás, a gente tem log de tudo, a gente tem as informações... Quer dizer, gente, a gente está falando de 5 milhões de viagens por dia.
todo dia, a gente soma 5 milhões de novos registros. Vocês acham que a gente vai, entendeu? Olha só, eu tenho que vender 6 milhões de recargas, tenho que somar 5 milhões de registros, eu tenho que passar informação para todas as secretarias, Secretaria de Secretides, manda informação, Secretaria de Educação, manda educação, várias prefeituras. Essas informações são avaliadas por todos eles. Você acha que a gente vai ter essa condição de ficar alterando, mexendo? Não tem, não faz isso, não faz sentido isso, gente. Esse é o ponto 1. O ponto 2, está aberto para a questão da auditoria, tanto para o Ministério Público, tanto para a questão da Prefeitura. A questão da Prefeitura, por que ela só fazer um comentário? A Prefeitura está 10 anos atrasada, gente. A gente está falando aqui, a Rio Card começou em 2003, o SPPO que foi falado aqui foi em 2010, ela está 10 anos atrasada. Agora que ela vai fazer, ao colocar em 4 televisões do GPS do ônibus, essas informações são mandadas para a Prefeitura há anos. Agora, a questão toda que eu quero colocar é o seguinte, o que mais que a Prefeitura precisa? Se não tiver, vamos montar, vamos buscar, vamos melhorar. Por exemplo, quantas vans estão rodando? Foi falado aqui, tem 2.000 ou tem 10.000? Quantas vans tem rodando no município? Não sei. Quantos ônibus tem rodando o ônibus? Não sei. Quer dizer, será que é falta de transparência ou é falta de interesse do poder público ou falta até de aparelhamento? A gente tem que olhar isso. Também o poder público não tem 500, 1.000 funcionários, não tem um poder computacional que ao longo dos anos a gente foi investindo. Então, eu acho que o que eu quero aqui abrir é uma questão de a gente construir e não uma questão de apontar o dedo, não uma questão de destruir. A questão é o que eu posso construir. O que eu queria dentro disso, Cassiano, Cassiano, me permite, eu já estava com a pergunta engatilhada, você perguntou o que a gente pode construir. O Antônio Carlos citou aqui que nós estamos aqui no fórum, e mês que vem nós vamos fazer 10 anos que nós estamos discutindo a mobilidade, e uma das questões básicas, que foi inclusive o que motivou essa apresentação de hoje, é a questão da transparência. Pelo que eu entendi, tem uma série de dados que vocês dispõem e que não podem. Então, eu queria propor que a gente fizesse uma reunião na semana que vem e a gente sentar para dizer, olha, nós queríamos esses dados, e vocês vão nos dizer, esses dados têm que ser da Secretaria de Educação, esses dados têm que ser da Secretaria Municipal de Transporte do Rio, esses dados têm que ser da Prefeitura de Nova Iguaçu, assim por diante. E aí a gente tentar construir alguma coisa que esses dados todos tornem-se públicos. Porque uma das questões que a gente pergunta, a gente vê nos dados abertos o GPS dos ônibus. O ônibus está rodando ali. A gente não sabe quantas pessoas tem a bordo daquele ônibus, quantos entraram, quanto isso. Isso é a questão que se faz. A questão que foi falado da planilha, alguém falou em planilha, não sei se foi o Evandro ou alguém que falou, é a questão que todo mundo levanta. Mas quanto custa operar um ônibus? Eu tenho uma noção um pouquinho, porque eu acabo estudando o assunto. Mas tudo isso é a questão da transparência, que a gente poderia pensar um jeito de trabalhar em conjunto para a gente poder ver quais são os dados que vocês podem fornecer oficialmente, e não é fornecer para a gente, é para publicar na página do IUCAR, e quais são os dados que a gente precisaria sentar com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Transporte, com todo mundo, para esses dados poderem ser transparentes. É exatamente isso. Então, eu queria saber se a gente podia conversar sobre isso. Ô, Licê, eu te proponho o seguinte, vou te convidar para fazer uma visita aqui na federação, tá certo? Você traz as pessoas do fórum, caso que você quiser, a gente combina aqui e fazemos essa troca de informações para que você possa cobrar das pessoas certas, certo? As informações. Acho que meu copinho ficou lá também. Espera um instantinho, só que tem alguém com o microfone aberto aí. Fala, Armando. Eu estou reforçando aqui o convite para que você possa vir aqui e a gente faz esse negócio para te mostrar para quem que você vai cobrar, tá certo? As informações, tá certo?
Pois é, Guerra, porque a própria secretária do município, a Moina, ela diz que não tem as informações, por exemplo, relativas ao BRT, de arrecadação do BRT. Tem. Então, eu vou te mostrar que tem. E eu te venho. Você vem aqui que eu vou te mostrar que ela sabe. Ela sabe. Quer ver? O Cassiano vai mostrar aqui agora. O Cassiano vai entrar aqui, nós vamos entrar no site de transparência aqui. Você viu que ela tirou do ar, tá certo? O número de ônibus que estavam circulando. Que estava no site dela, nós fizemos o link e ela tirou do ar. Vocês estão vendo ou não? Licínio? Sim, estamos vendo. Estamos. Olha só. Positivo, estamos vendo, sim. Hoje tem 260 carros do BRT, segundo o Dados Abertos. Aqui a gente tem informações aqui, ó, fonte SMTR, tá? Quando a gente clica aqui, a gente vai direto para a página lá da SMTR, tá vendo? As informações são fornecidas por nós via operadores que chega para ela. Quanto mais a secretaria quiser, é só ela solicitar. As questões aqui você tem aqui a questão boletim mensal, tem todas as informações aqui. Quantidade de passageiros, gratuidades nos ônibus, tem aqui também informação. A operação nos ônibus aqui, ó, dados de monitoramento BRT, receita do sistema de transporte. Então, aqui, Antônio, aqui a gente tem até o quanto que foi pago para o próprio BRT, quanto que a gente pagou para o BRT. O pagamento para o ônibus, para o metrô, para a Supervia, é todos pagos D+1. Ou seja, as pessoas que são 19,25, as pessoas que utilizarem o transporte, o modal receberá o dinheiro amanhã. A única coisa que a van recebe em D+2 em função só de processamento, mas a gente paga em D+1 e D+2. Aqui tem as informações aqui do consórcio com o TSUL, quanto que recebeu em cada mês. Então, tem todas as informações aqui para vocês entenderem. O BRT, por exemplo, está destacado ali dentro. Você consegue saber também quanto tem de BRT. Tá? Isso aqui eu não vou ficar me delongando aqui, mas é só para vocês terem uma percepção aqui do que a gente estava falando, e tem outros dados ali. E quanto mais dados precisar, mais dados vai ter. Então, os dados do GPS dos intermunicipais, por que a gente não consegue com o Detro? Deixa eu só explicar, por exemplo, tá? Eu acho que é uma questão de relacionamento aí lá com o Detro mesmo, tá, Licínio? Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui, tá o pessoal da Fagundes. No Movit, se você entrar de novo lá dentro do aplicativo, você vai ver que os ônibus lá da Transoceânica, todos aparecem GPS lá. Agora, eu não pude disponibilizar o GPS dos ônibus da Transoceânica lá do CETREG de Niterói. Eu pedi autorização para eles e eles disponibilizaram para o Movit essas informações. Então, é só essa questão. Eu não posso pegar aqui, né, ver aqui, falar com a questão do Evandro, ele diz, não, eu tenho, Evandro, ele achou que é bacana, interessante, e as informações do onde está o ônibus dele está lá no Movit. Gente, o que eu queria falar, Antônio, também, é isso. O que a gente tem que fazer é diminuir a distância. Eu estou na Rio Card desde 2014, tá? E aqui, né, são 500 funcionários a gente tem aqui. Então, eu estou aqui para fazer o meu melhor, para receber o meu salário, vocês da mesma forma, para a gente ganhar o nosso dinheiro. Eu não tenho interesse de filho, não saio de casa, dou um beijo lá na minha filha, venho para cá pensando como é que eu vou esconder, como é que eu vou enganar. Não é essa a questão, eu estou aqui para construir. Agora, se eu preciso melhorar a comunicação, a gente está disposto a trazer vocês mais próximos, explicar mais e vocês entenderem. Porque qual é o problema, sabe? Eu vi aqui, né? Eu acho que o Thales comentou, eu vi um Twitter do vereador também falou, poxa, aquilo me ofendeu profundamente, sabe? Um desrespeito ao meu profissionalismo, entendeu? Eu estou tentando aqui tentar construir um sistema melhor junto com 500 funcionários. Então, por exemplo, que nem o Licínio falou, o caso dele lá do bilhete único. Poxa, Licínio, depois eu vou
eu vou ligar para você, vou pegar, vou estudar, e eu te garanto que eu vou melhorar isso se for um problema operacional factível de fazer. Te garanto, para que eu vou melhorar isso. Assim como eu já sentei na frente do PROCON do Rio de Janeiro e já garanti, como eu já sentei na frente da Prefeitura, do Estado, e falei que ia melhorar e a gente melhorou. Então, assim, a gente está aqui para tentar construir. A outra pergunta que eu fiquei de responder para o Antônio é o seguinte, é a questão do bloqueio, né? Hoje o cartão ele não tem validade, tá, Antônio? Se você for morar fora e voltar daqui, for morar no Paraná e voltar daqui a 5 anos, o teu cartão está lá, o crédito vai estar lá e o teu cartão vai estar funcionando. O que ele tem? Ele tem um bloqueio após 120 dias sem uso, ele tem um bloqueio por segurança. Vou te dar um exemplo. Se você perdeu ele ou alguma coisa, ele tem um bloqueio normal. Como é que você desbloqueia esse cartão? Se você for ver o saldo desse cartão, automaticamente ele desbloqueia esse cartão. É tão simples quanto isso. Poxa, mas você está aí na sua casa. Como é que você consegue fazer desbloquear da sua casa? Se você tiver um telefone Android com NFC, você abaixa o aplicativo cartão digital e da tua casa você consegue fazer o desbloqueio do teu cartão. Ah, mas eu não tenho telefone com NFC. Se você for no BRT, se você for no VLT, encostar no validador, e o validador tiver online, ele vai desbloquear o teu cartão. Se você colocar num ATM e ver o saldo dele, ele vai desbloquear o teu cartão. Então, é só uma questão de segurança sistêmica que a gente tem isso após 120 dias sem uso. Mas o saldo é prevalecido e a utilização do cartão é prevalecida. Tá? Eu acho que era esse ponto Outros operadores de cartão no Rio. Só para falar, hoje a gente tem 8 sistemas de bilhetagem dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Que também é outra falácia. A Rio Card é um monopólio. Tem 8 sistemas de bilhetagem dentro do Rio de Janeiro. O metrô tem o dele, a Supervia tem o dele, as barcas tem o dele, região dos lagos tem outro, Sul Fluminense tem outro. Então, assim, não tem essa questão. O que tem, assim como o metrô tem o dele, que é o giro, vai ter, entendeu? E assim a gente é uma concorrência, isso é normal dentro do sistema. Você vai dentro do metrô, você pode escolher pagar com o Rio Card ou você paga com o cartão do metrô, na Supervia, IB. Qual é a facilidade? E aí, o que tiver mais facilidade, você vai optar. Mas, basicamente, eu estou brigando, ou seja, eu estou me esforçando para cada dia eu ser melhor e você optar pelo meu, ao invés de usar o da Supervia, usar o outro que seja. Só para complementar, desde 2018, certo? Todos esses modais podem vender vale transporte também, tá? Não existe exclusividade de vale transporte pela Rio Card. Todos, o metrô pode vender, a Supervia pode vender, todos eles podem vender o vale transporte. Perfeito. Raul, quem mais está inscrito? No momento, tem eu mesmo, o Thales novamente e o Edgar. Então, vai pela ordem. Deixa o Thales, como ele está se reinscrevendo. Bota para o final. É exatamente o que eu ia falar, como ele está se reinscrevendo. Eu queria lembrar a todos que a inscrição é via chat. E outra lembrança, tem várias pessoas aqui que não costumam vir nas nossas reuniões. Se pudesse, e se quiserem também, colocar a sua identificação, a entidade que representa, seria bom para a gente poder até ver e ver que se alguém, nós temos inclusive um grupo de Zap, se alguém quiser entrar na discussão, é só me passar uma mensagem que a gente inclui também no grupo da discussão da mobilidade. Mas vai, Raul. Vamos lá. Eu entrei agora no Play Store do Google, Android, e vi que a avaliação do aplicativo Rio Card Mais é 1,7. É uma avaliação muito baixa. Eu queria entender por que isso. Eu confesso que eu nunca não tinha baixado o aplicativo, tentei baixar agora, baixei o aplicativo, mas me chamou a atenção uma avaliação tão baixa. Eu gostaria que vocês me
me explicassem por que isso está acontecendo. Ótima pergunta, Raul. Espera aí. Outra questão, eu já desliguei, pode ficar tranquilo. Outra questão aconteceu comigo, eu tentei, depois de passar aquele período pior da pandemia, eu tentei usar o meu cartão idoso, sênior, gratuidade da Rio Card, no BRT, e ele não estava válido. Eu imaginei que fosse uma questão de período muito grande sem utilizar. Eu realmente fiquei meses praticamente sem sair de casa, só saindo para fazer compras, com muita gente. E tinha um guarda presente ali, um segurança presente. Eu perguntei como é que eu faço para renovar. Ele falou, não está renovando, não. Então, eu queria saber se já voltou... O bilhete do metrô está com o mesmo problema. Eu estou com esse no metrô. Eu queria saber se já voltou essa renovação. E eu, nesse pequeno tempo aqui que eu naveguei no site da Rio Card, eu vi que eu não conseguiria fazer isso pelo site. Não seria uma coisa interessante? A primeira... vai fazer mais? Pergunta. Vocês falaram, o Armando falou que o Estado está devendo uma quantidade de dinheiro muito grande pela gratuidade, mas qual gratuidade, né? Porque são várias categorias de gratuidade. Eu queria saber quais categorias que cabe ao Estado ressarcir a FETranspor. E mais uma pergunta, desculpa se eu estou exagerando, abusando aqui. Entre as opções de aquisição de bilhetes, é possível eu comprar uma quantidade maior, não sei como é que eu explico isso bem, mas em outros sistemas que eu já utilizei como usuário, se você compra um bilhete, você paga R$1, mas se você comprar 10 bilhetes, você paga R$9, ou seja, existe uma redução em função da quantidade. Existe esse critério dentro do universo de possibilidades da Rio Card? É isso, essas são as perguntas. Eu vou responder a primeira pergunta sua, da avaliação do aplicativo, e depois eu vou passar, e da gratuidade. As outras eu passo para o Cassiano aqui, ele está mais apto a responder. A avaliação do aplicativo é um dilema que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro, tá certo? O aplicativo aceita o cartão de crédito, e a montante de fraude existente no cartão de crédito, tá certo? Ela é muito elevada. É o que a gente chama de chargeback. Certo? Então, a gente tem que manter sob controle esse número. Se eu passo acima de um determinado nível, a bandeira, quer dizer, a Visa ou a Master, descredencia o uso do cartão de crédito dentro do nosso aplicativo. Então, como nós estamos evoluindo para que possa usar, inclusive, o cartão de crédito, já usa cartão de débito, o Pix é um sucesso aqui dentro, tá certo? O cartão de crédito envolve a questão da fraude, que as pessoas usam ou o cartão bloqueado, ou o cartão fraudado, ou o cartão roubado, ou a pessoa usa o transporte e depois reclama, fala que não foi ele que usou, tá certo? Então, para que a gente possa fazer isso, as exigências que nós estamos fazendo de você se cadastrar para usar o cartão, às vezes afasta o cara, a pessoa que está usando de boa fé, tá certo? Mas apesar dessa avaliação negativa, tá certo? Isso vem, nós estamos tentando aprimorar, viu? Nós estamos tentando ajudar nisso aí, para que a pessoa tenha facilidade de se cadastrar.
a gente percebe que muita gente, na hora de entrar e se identificar, desiste do meio do caminho e avalia mal o cartão. Mas isso tudo é por uma questão de fraude que ocorre no uso do cartão. Mas, de qualquer forma, mesmo tendo essa avaliação, nós hoje temos aproximadamente 500 mil usuários que estão usando frequentemente o aplicativo, tá certo? Evidentemente, precisamos aumentar esse número, mas é um desafio que nós sofremos aqui no Rio de Janeiro. Quanto à gratuidade, eu vou te falar assim, o grande número desse recurso que eu citei, em torno de 600 milhões, 80% é de estudante, tá certo? É transporte de estudante aqui no estado do Rio de Janeiro, que usa todos os modais, tá certo? Que usa os modais municipais ou os modais intermunicipais do Rio de Janeiro. E 80% daí, mais ou menos 20%, é questão do Vale Social. São pessoas com deficiente, pessoas que dependem. Então, são apenas esses dois pontos que eu ressalto. Cassiano. Tá bom. Falando aqui só a questão também, só acrescentando a questão do aplicativo, né? A gente tem, para nós, né, quando a gente cria ali 500 mil usuários, né? O que a gente fez? A gente está evoluindo esse aplicativo mês a mês. E aí a questão é assim, eu tenho conversado, né, com o Armando constantemente, assim, a gente está melhorando ele e não tá satisfeito com ele, né? Agora, se você olhar, o que a gente já melhorou, né, com relação a isso? Quando você abaixa o aplicativo, a primeira coisa que você tem que fazer é a questão do cadastro. A gente criou o que chama cadastro único. Então, se você já tiver o teu CPF, vou te dar um exemplo, tá? Antes, você tinha que preencher lá, daí você colocava aqui, estou lendo, né? Raul Lisboa, mas vamos dizer que você tem um outro sobrenome no meio. Às vezes você cadastrava e aí chegava no nosso cadastro, ali não dava cheque, aí ficava um pouco confuso. Agora a gente criou uma coisa chamada cadastro único. Você coloca o teu CPF. Se você já for um cliente Rio Card, ele automaticamente já vai pedir a tua senha. Se você entrar no Clube Rio Card, já vai usar o mesmo login e senha. Se você entrar em qualquer produto Rio Card, é o mesmo login e senha. É a primeira coisa que já está facilitando. Então, você já vê que essa nota vem aumentando aí já nos últimos meses, né? A gente também está desenvolvendo a parte interna dele, de usabilidade e outras questões. O que é o legal, que assim, eu quero que você abaixe o aplicativo, depois você me dá o teu feedback, todos abaixem. Depois que você faz o teu cadastro, você vai cadastrar o teu cartão de crédito, né? O teu cartão do bancário ali dentro. E depois que você fizer a compra, você vai perceber que em 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto e meio, essa compra já foi realizada e você já está apto a gravar a informação no teu cartão. Porque uma coisa, você compra o crédito, certo? Mas você precisa encostar esse cartão para gravar a informação ali. E a grande maioria das pessoas acabam achando que comprou o crédito e não carregou o cartão. Então, eles culpam o aplicativo por não entender que no transporte público ele é uma questão de 2 passos. Ele não é que nem o cartão bancário, que, por exemplo, o cartão bancário, o cara da pizza chega na porta da minha casa, se a maquininha dele não estiver funcionando, eu não consigo pagar ele. No ônibus, não. Com sinal ou sem sinal, você paga o teu. Por quê? Porque a informação está gravada dentro do cartão. Então, essa também, esse não entendimento por parte do cliente também causa essa crítica sobre o coisa. Você vai olhar várias questões. O maior o que eu quero te dizer é o seguinte, aquela coisa que filho feio não tem pai, né? O aplicativo tem 500 mil usuários e a gente tem feito pesquisas regulares e eu te garanto que a gente vai estar melhorando ele mês a mês. E a gente sabe aonde tem que melhorar e como vai melhorar. O que a gente está fazendo, essa semana entrou a versão 1.75, a gente tem colocado aí a cada 15 dias uma melhoria já de versão e a gente tem pelos próximos 3 meses aí um cronograma de melhoria significativa para o aplicativo. Então, eu não estou dizendo que ele é o melhor do mundo, não. Estou dizendo que eu estou melhorando ele, tá? Isso é uma questão de transparência também, tá? A questão também do cartão sênior,
no teu caso ali, o cartão sênior não teve nenhum tipo de bloqueio, ele teve apto para utilização, né? Como ele quisesse. Não sei te especificar, teria que ver o teu caso específico. Agora, se você quiser ter um melhor entendimento dele sobre o caso do teu cartão, qual o procedimento? Você pode usar o Tomás, o chatbot, você pode, através do WhatsApp, você pode ligar no call center, ou então você pode procurar a loja Rio Card, que vai, se qualquer problema que tenha no teu cartão sênior, ele vai restaurar ou vai arrumar o teu cartão sênior, tá? Mas eu não sei especificamente, mas não deveria ter motivo para você ter tido dificuldade e muito menos errônea a informação da pessoa do BRT, tá? E o último, a questão aqui do desconto na compra, né? O que acontece que eu queria dividir com vocês também? Se você olhar, se você pegar uma nota de R$10 do bolso de vocês, for num ATM e comprar R$10, vai colocar R$10 de crédito pelo cartão. A Ricardo não cobra nenhum real de crédito do usuário. Ou seja, se você comprar R$50, entra R$50 de saldo dentro do seu cartão. Se uma empresa comprar R$200, entra R$200 de saldo. Então, o que eu quero dizer é que eu não tenho possibilidade aí, Raul, porque assim, se eu te der um desconto, ou seja, se você comprar R$10, ou se você comprar R$100, ou para 5 cartões, R$500, eu vou te dar desconto, ou vou te dar um valor a menor. Eu não tenho essa possibilidade de decrescer essa valor da passagem, porque literalmente eu que teria que estar subsidiando ou pagando isso, entendeu? Aí o que eu já tenho dentro desse custo? Eu tenho o custo do canal de venda, eu tenho o custo quando você paga com cartão de crédito, o custo, né, eu pago para a bandeira, o custo é nosso, então eu tenho um custo de canal que já está inserido dentro do meu custo de venda. Eu não tenho capacidade para poder oferecer uma oferta melhor. O que eu tenho feito é diferente, é ofertar para você um ponto. Então, dentro do Clube Rio Card Mais, que eu quero que você entre e depois também me dê a opinião de vocês, Clube Rio Card Mais, você entrar, se cadastrar, por você ter comprado ou você ter utilizado, eu vou te dar ponto. E com esse ponto você vai poder trocar por um desconto ou por um prêmio. Eu vou tentar te entregar algum benefício de volta. Não te dou um desconto. Inclusive, você vai poder trocar, inclusive, por passagem, desde que você tenha uma quantidade de pontos suficiente. Mas, Raul, é bom lembrar o seguinte, esse clube foi lançado agora dia 8 de novembro, tá certo? Então, é um produto, é uma ideia nova que foi colocada aqui dentro do nosso sistema. Mas eu acho que ele está colocando, tá certo? Que é a questão de você ter passes múltiplos, tá certo? É o que ocorre em muitas cidades do mundo, que você pode comprar, por exemplo, eu compro um passe semanal ou eu compro um passe mensal. Isso está mais ligado, Raul, à questão de uma política pública, do poder concedente. Aonde ocorre isso, normalmente, o poder público, o governo financeiro, subsidia o transporte. Então, se você vai ter no Rio de Janeiro, por exemplo, vamos supor que a prefeitura pague por quilômetro rodado para o ônibus. A prefeitura pode adotar essa política, tá certo? Nós, como operador de cartão, nós não temos essa condição de fazer isso aqui, porque as margens não permitem esse tipo de negócio. Mas eu queria só comentar assim, um ponto que é o seguinte, a gestão, tá, gente? A gestão de milhões de pessoas, ela é bastante delicada, né? Sensível, né? Quando a gente vê, né? Às vezes dá um problema, às vezes a gente 5 milhões de viagens, às vezes o Licínio relatou um problema, o Raul relatou outro problema. Então, assim, a gente são milhões de pessoas, são centenas, são dezenas, são milhares? Não, são poucas pessoas, mas eu tenho que me preocupar com o Licínio, eu tenho que me preocupar com o Raul, a gente tem que ter essa preocupação a chegar no individual. Então, a gente atende a população, mas a gente tem que satisfazer o individual. Então, esse é o nosso grande desafio. Outra coisa que eu queria colocar em perspectiva, né? Vocês dão uma olhada no Twitter, né? Muitas das vezes eu acho que a gente tem que ser crítico, a gente tem que ser desafiado, mas a gente tem que olhar, a gente também tem que olhar uma perspectiva, né? Quando a gente olha e vê que a Rio Card realmente é o maior sistema de bilhetagem do país, o que a gente tem feito aqui nos últimos anos, né?
São Paulo também tem tido uma dificuldade agora. Se vocês entrarem no Twitter e procurarem por cartão top, que foi um cartão que o governo do estado lançou agora, vocês vão poder entender um pouco o que é mexer com um sistema de bilhetagem que atende a população de maneira maior, né? Em termos estadual, para vocês entenderem a complexidade. E o que a gente aqui, que o Armando tem alertado, é que, de certa forma, às vezes o poder público não tem essa percepção ou, então, está disposto a ter esse desgaste político com essa questão. Então, eu acho que o diálogo, a construção sempre é o melhor caminho. E, às vezes, fazer essa questão de troca ou de reavaliar, ou essa crítica com relação ao Ricardo, deveria ser colocado em perspectiva. Eu convido para vocês darem uma olhada dentro do Twitter, e olhar esse, digitar lá, cartão top, vocês vão ver, e depois coloquem Rio Card. Tem reclamação? Tem. Mas para vocês terem um comparativo do que a gente está falando. Ok. Nós temos mais pessoas aqui inscritas, viu? Já faltam 12 minutos só para as 8. Vamos tentar ser mais rápido. Temos o Edgar, o Eduardo Nogueira e o Thales. E o Gerard quer perguntar também, eu não entendi. Quero sim, só fazer uma pergunta só. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de cambulhada aí esses 3. São 3, não, são 4. 4. E perguntando se o Guerra e se o Cassiano pode ficar um pouquinho mais para a gente poder responder todo mundo. Nada. Licene, eu vou pedir para sair às 8 horas, porque na minha agenda aqui, eu tinha imaginado que era só até às 7. Aí eu mudei minhas reuniões para a partir das 8. E aí eu vou ficar enrolado. Fica à vontade, então. Mas a gente vai entrar em contato para marcar esse encontro aí na semana que vem, no dia que for conveniente para todo mundo. Tá bom. Então, todo mundo aí para perguntar. Pergunta rápido. Tá bom. Boa noite a todos e a todas. Agradecer aí a presença aí dos representantes da Rio Card. Eu queria, primeiro, reiterar uma pergunta feita pelo Antônio Carlos. Foi que ele perguntou o seguinte: com que periodicidade a Rio Card repassa, né, os valores arrecadados para o destino final, né, seja lá os prestadores do serviço de transporte? Acho que o companheiro aí ele já respondeu isso. Então eu comi mosca aqui, mas tudo bem. Eu não captei. Tudo bem. Uma outra coisa. Edgar, merece uma explicação seguinte. Aqui, sim, a gente processa as informações, recolhe as informações de todos os validadores até 2 horas da manhã. Às 4 horas, a gente processa os dados. Esse relatório é enviado da nossa TI para o financeiro, que às 11 horas da manhã a gente manda para o banco todos os valores que devem ser ressarcidos. Então, para todos os modais, nós ressarcimos em D+1, exceto para as vans, tá certo? Por causa de um problema de transmissão, é D+2, tá certo? Mas então a gente processa na madrugada e às 11 horas a gente envia para o banco para fazer o pagamento. Ok. E outra coisa, sobre as gratuidades, ele falou que 80% é de estudante e os outros 20% seria aí de cunho social. Eu queria saber uma pergunta. Se o cunho social está incluído aí o sênior, né? É uma coisa que eu gostaria de saber. E assim, eu sou oriundo do metrô, né? No contrato de concessão do metrô tem lá um percentual estabelecido, se eu não estou enganado, de 10%, e o que extrapola os 10%, o Estado tem que ressarcir, né? Então tem sempre lá uma conta para ser feita, de chegada e tal. Assim funciona no metrô. Eu não sei como é nos ônibus. E eu queria saber uma outra coisa também. O Estado, vocês disseram que o Estado tem uma dívida com vocês aí de torno de 600 milhões. A Prefeitura também tem essa dívida com vocês? Com a Rio Card, com as empresas? Só isso, obrigado aí pela atenção de vocês. Eu vou tentar responder aqui, o Cassiano me corrija aqui, caso eu tenha algum equívoco. Nós
a gratuidade, a nossa gratuidade aqui, ela não inclui a sênior. A gratuidade para sênior acima de 65 anos é uma lei federal, tá certo? Existe até uma reivindicação de que o governo federal ajude ao pagamento desse valor, coisa que hoje não é paga. Então, essa gratuidade que eu estou dizendo aqui para você é apenas do estudante. E no nosso caso aqui, ele não tem um limite, não. Correto? Okay. Do acordo aqui, ele tem que pagar todo o valor para a gente. Eu fiquei tem algum ponto mais, não? Eu perguntei sobre a questão da prefeitura, se a prefeitura tem débito, vocês como Estado. A prefeitura não paga gratuidade. Tá. Mas lembrando-se, o estudante municipal, tá certo? Que anda no ônibus, o Estado também paga esse estudante. Ok, obrigado. Certo. Raul, quem é o próximo? Eduardo Nogueira. Oi, não, eu tinha, eu acho que a minha pergunta, boa noite a todos, já foi respondida. É porque eu fiquei curioso qual foi a questão de, antigamente, a gente comprava 10 viagens, né? 5 viagens, 20 viagens. Hoje em dia, não. Hoje você paga em dinheiro e você fica sujeito às intempéries do aumento das passagens e tal. É porque antigamente não, você comprava no metrô 10 viagens. Você tinha aquelas 10 viagens para ser utilizadas. Agora você compra 10 dinheiros. Agora são 10 dinheiros, na verdade, o que não garante a quantidade de viagem teórica que você comprou hoje, né? Se fosse 50, se desse lá R$50, fosse 5, você teria lá. Então, Dudu, tentando abreviar as coisas, como já está respondido. Desculpa. Deixa eu só chamar o outro. Eduardo, me permite aqui, só para fazer um comentário disso, o seguinte: existe aqui o que a gente chama poder de compra, tá certo? Então, até 30 dias após o aumento, você vai pagar o valor antigo, tá certo? Você não atualiza o preço da passagem. Então, aquele crédito que você tem, ele é deduzido ainda durante esses 30 dias do valor antigo. Mas é um problema que nós não temos há 3 anos, porque não tem aumento. Então não tem problema. Então, você não tem problema nenhum, já tem 3 anos, pode ficar tranquilo. Não, perfeito. Obrigado. Tá. Raul, quem é o próximo? Gerard Itales. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta relacionada à empresa que administra, né, que está aqui hoje nos concedendo essa conversa aqui. Eu pergunto o seguinte: nessa crise, vocês na apresentação falaram muito em 500 funcionários. Eu queria saber se foi necessário demitir alguém. É uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é: uma empresa que tem um crédito de 600 milhões a receber, como é que ela sobrevive? Era isso que eu queria perguntar. E, obviamente, como é a questão da empresa, vocês têm o direito de não querer mencionar. Não, eu como federação, eu vou te responder isso aqui. A empresa que tem a receber 600 milhões não é a Rio Par, não é a Rio Card. Quem tem a receber 600 milhões são as empresas de ônibus. Então, essa degradação do serviço, esse esgotamento financeiro que as empresas estão sofrendo, é consequência disso. Não recebe a gratuidade, não tem aumento, não tem a recomposição dos seus custos, o óleo diesel subindo do jeito que está, tá certo? O resultado disso não é aqui. O resultado disso é na prestação de serviço, é na qualidade do serviço que está sendo prestado para o cidadão carioca. É isso que nós estamos tentando dizer, que eu estou dizendo, tá certo? Desde o início da pandemia, tá certo? O absurdo que está ocorrendo. O Estado de São Paulo, tá certo? Com um mês após a pandemia, no mês de abril, entrou subsidiando e apoiando as empresas. Aqui no Rio de Janeiro, nem o parcelamento do IPVA nós recebemos. Ajuda zero. Não, mas desculpe, eu não estou querendo saber das empresas, eu quero saber da empresa de vocês, se essa crise afetou ou não a vida de vocês. As empresas Eu te respondi, tá certo? A segunda parte da sua pergunta.
como é que uma empresa que tem a receber 600 milhões, tá certo, sobrevive. Então, eu acho que eu expliquei a segunda parte. Na primeira parte, tá certo, nós fizemos uma redução de custo pesada aqui dentro, pesada, tá certo? Mas nós mantivemos aqui todo o atendimento aos nossos clientes. As empresas, independentemente da pandemia, as empresas continuaram operando. Nós temos que fazer isso. Você repara que muita parte dos nossos custos são custos variáveis. Então, se eu estou lá pagando, tá certo, o percentual que eu pago por cartão de crédito, por cartão de débito, isso caiu. Se eu pago pelo atendimento no call center, tá certo, esses valores também caíram. Se eu pago para Brinks ou para empresa de transporte de valores para coletar o valor, isso também caiu. Então, isso também foi feito um ajuste aqui, até porque eu sou pressionado pelos operadores a reduzir as taxas que eu cobro. Eu entendo perfeitamente, eu não vou ficar aqui discutindo. Eu entendo que é proporcional. Quando perde um, perdem todos, obviamente, né? Quando diminui a receita também, entendeu? Eu só queria saber era isso, se afetou o investimento de vocês ou a estrutura de vocês, mas foi respondida já. Obrigado. Eu quero só complementar, afetou a gente, por exemplo, uma pergunta que foi feita no início pelo Licínio, tá certo? O ano passado, nós devíamos ter comprado os 6.000 validadores que estão faltando para a gente poder ajudar as empresas, tá certo? Para poder ter todo o parque online. E nós não conseguimos fazer isso por falta de recursos. Raul. Thales. Não, eu vou ser bem objetivo, porque na resposta à primeira pergunta, a natureza da pergunta, e aí eu vou traduzir ela aqui em um termo mais genérico, era de se é possível, do ponto de vista teórico, inclusive, auditar um sistema que é controlado por um mesmo agente ou por um mesmo grupo em todas as suas partes. Mas aí eu vou dar um exemplo concreto, porque eu acho que exemplos concretos ajudam a gente a visualizar as coisas. Por exemplo, relatórios diários de operação, que foram recebidos em 2017 pela Câmara, enviados pelos consórcios. Você tem, né, no ano de 2011, 4 milhões de reais em receita negativa, né? Ou seja, você pega lá o campo receita underline book, né, que seria a receita do bilhete único carioca, tem ali menos 4, como se tivesse, os ônibus tivessem recebido menos 4 milhões de reais. Você pega, por exemplo, a linha 474, no dia 7 de janeiro, se eu não me engano, de 2011, ela recebeu supostamente menos 60 mil reais em receita de bilhete único. É uma das coisas que eu queria entender. Assim, eu não estou dizendo que isso significa nada, tá? Eu não sei o que isso significa, e eu queria um pouco entender como é que é isso, como é que pode a planilha receber valores negativos, o que isso significaria do ponto de vista operacional. Porque quem está olhando os dados do outro lado acaba ficando confuso. Mas é só para dar um exemplo. Thales, deixa eu te falar o seguinte, essa discussão se é auditável ou não, eu usei um exemplo outro dia, o seguinte, isso é igual a discussão do Barroso com o Bolsonaro sobre a urna eletrônica, tá certo? Nós estamos abertos aqui. O que eu falo é o seguinte, se a prefeitura, tá certo, montou, e bem montado, agora está bem, o anexo da auditoria, tá certo, no novo sistema de bilhetagem, que faça no nosso, não tem problema, tá certo? Agora, a gente precisa olhar esse número. Você pegou um dado específico, tá certo? Merece, provavelmente, ter uma explicação para isso. Agora, eu posso te garantir que aqui dentro do sistema, tá certo? O que sai da TI é o que é pago pelo financeiro da Rio Par. A questão só do, Thales, a questão do RDO, né? Também só para a gente lembrar, você pegou aí o dado de 2011, né? A gente tem um interlocutor aí que é a secretaria, né? A SMTR aí, que recebeu esse RDO e... Esse foi enviado pelos consórcios na época. Então, assim, eu não sei a tratativa que a secretaria fez com o consórcio. Assim, a gente passou uma informação, mas... Veio direto dos consórcios, não passou pela secretaria. O consórcio passa pela secretaria e a secretaria faz essa avaliação, né? Então, acho que cabe mais... Não, nesse caso, veio foi um pedido da CPI, veio direto dos consórcios. A não ser que os consórcios tenham pedido para a secretaria, eu já não sei. Mas a gente recebeu a informação dos consórcios. Só para... Eu digo, a questão do RDO, né, que foi o ponto que eu falei,
a secretaria, desde 2010, recebe essas informações. Se elas estão avaliar essas informações, cabe à secretaria, né? O consórcio da empresa, a secretaria vai ver o que está escrito ali ou não. Agora, esses mesmos dados são os dados que agora você vê dentro do site da SMTR e dentro do site da RioCard, né? Que é o RDO. Hoje eles são públicos. Quer dizer, será que demorou 10 anos para isso virar público? Então, assim, a informação ela é gerada. E aí a questão de a gente disponibilizar, a gente está acompanhando esse ritmo aí da própria prefeitura, tá? Ô, Licene, eu vou pedir licença, vou ser um pouco mal educado aqui, mas... Tá, não, deixa só a gente encerrar aqui, que eu já todo mundo já perguntou, e as dúvidas a gente tem, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, porque é sempre bom a gente tirar dúvida. A transparência é um exercício, não é o cara que entra numa academia hoje, amanhã ele sai marombado para fazer com preparação física. É um exercício diário, a gente levantar os dados, a gente entender por que não tem esses dados. Essa nossa reunião vai acrescentar nisso daí. A gente vamos organizar para ver que dia seria melhor para todo mundo. Propõe aí o meio da semana que vem um dia para a gente escolher. E é importante isso para quem está chegando na nossa reunião do fórum. Todas as quintas-feiras nós temos reuniões, a gente divulga o máximo possível. Quem quiser receber isso, basta nos avisar como é que funciona. E só para terminar, as palavras finais do Cássio e do Armando, agradecendo de novo a presença de vocês. Lici, eu queria agradecer aqui a oportunidade da gente prestar esclarecimento. Quer dizer, já é a segunda vez que eu participo do fórum. Eu quero agradecer sempre a essa oportunidade que a gente tem de explicitar as coisas e deixar claro, certo, o posicionamento que nós temos aqui hoje, certo? Acho que toda vez que você precisar, que você julgar adequado, vamos combinar. Nós estamos aqui disponíveis para fazer esse debate, essa discussão e esses esclarecimentos. Eu agradeço a todos aí. Também queria agradecer a todos aí pela participação, pela pergunta, pelos questionamentos, né? Acho que o objetivo aqui sempre a gente está evoluindo. Parabenizar, né? Acho que esse fórum de debate, né? É sempre uma maneira de a gente olhar o ponto de vista de várias pessoas e a gente tentar ver o que pode fazer de melhor. Então, eu agradeço em nome da RioCard e que a gente possa, a cada dia, estar facilitando aí o dia a dia de todos aí no transporte público. Muito obrigado, então. Ok, Então, estamos vou aqui. encerrar a gravação. Estamos só para fechar, estamos encerrando a gravação do debate sobre a transparência. Teve presente o presidente da RioCard, o doutor Cassiano, o presidente da FETransport, o doutor Guerra,